Olá! O ESG, sigla para Ambiental, Social e Governança, deixou de ser tendência para se tornar realidade no mercado da construção civil. Se há alguns anos era visto como custo adicional, hoje é imperativo. Construtoras brasileiras já captaram mais de 500 milhões em títulos verdes e em 2024 o setor registrou o seu primeiro CRI Verde. Sustentabilidade virou atrativo de capital. Eu sou Fernanda Ramasek e este é o Morar em Pauta, o podcast da Encamp. No episódio de hoje, vamos entender como o ESG deixou de ser diferencial para se tornar pré-requisito na construção civil, impactando desde o acesso a crédito até o valor de mercado das empresas. Aqui comigo, Diego Pascoal, coordenador de meio ambiente Encamp, Matheus Claudino, engenheiro ambiental, analista ambiental da FIENG e professor da PUC e UFMG, e João Vitor Souza, coordenador de estratégia ESG na Way Carbon. Muito bem-vindos. Eu acho que o assunto hoje vai ser bem interessante. A gente vai até dividir os blocos pelas siglas, né? Eu acho que vai ser melhor, assim, até para quem está aí nos ouvindo e nos assistindo entender. Olha, o mercado financeiro ele vê o ESG como indicador de desempenho e risco e não apenas reputação, né? E construtoras e incorporadoras com boas práticas de ESG, né, atraem mais capitais, crédito e aumentam o valor de mercado. Como é que a performance ESG de uma empresa ela pode impactar no valor e na relação com investidores, fundos imobiliários? Hoje o ESG ele, gera um diferencial competitivo, né, então as empresas, claro, conseguem reduzir riscos, né, então investidores, bancos, empresas avaliam a sustentabilidade como um diferencial de risco, né, qual o risco daquela empresa, o risco é investir ou conceder algum crédito para aquela empresa, né, além também de a empresa que hoje adota o ESG, né, ela consegue de uma forma muito mais, segura e claro, demonstrando isso aí através de KPIs, indicadores, né, reduzir custos, ser mais confiável, né, manter essa estabilidade com relação ao seu produto, ao seu projeto, enfim, né. Hoje, por exemplo, há uns 15 dias atrás, eu fiz um relatório exatamente de todos os nossos processos de meio ambiente, os termos de compromisso, as licenças ambientais, nosso modelo de gestão de gerenciamento de resíduos, modelo de contratação, de empresas e de compra e suprimentos, justamente para mostrar esses indicadores KPIs, né, então a gente tem que mostrar, não é só falar, né, então a gente tem que mostrar. E o que isso significa? Que a gente procura melhores práticas, inovar, e antes que meio ambiente, bem mencionado ali no começo, era visto como um apêndice, um custo a mais adicional, não. Hoje o ESG, o meio ambiente, a gente procura sempre ter soluções para otimizar tempo, para diminuir a utilização de recursos, ou seja, impactando também financeiramente no resultado no final do empreendimento, de uma obra ou de um projeto. Então, é inovação, cuidado do meio ambiente e melhoria de projeto. Então, é um aspecto mais amplo que agora a gente, de uns anos para cá, começou a ter essa consciência, não só o time de meio ambiente, mas como empresa de uma maneira geral, né. Ô João, você acha que o ESG hoje em dia ele é um critério de competitividade dentro do setor da construção civil? Com certeza é um critério de competitividade e hoje em dia, como você disse, não é mais uma opção. Ele é uma obrigação. A empresa que não tem hoje práticas ESG, não divulga e não tem o controle e essas práticas sistematizadas, ela não consegue dar transparência para isso, inclusive para os seus investidores. Então, acho que tem três pilares assim que norteiam essas práticas, que são um dos pilares são os clientes que a partir de agora, né, cada vez mais vão se preocupar com o produto que eles estão comprando. Então a gente sabe que a geração Z hoje está chegando aí, eles leem as embalagens dos produtos que compram, né, e eles vão escolher os prédios onde vão morar, as casas onde vão morar, baseado em práticas de sustentabilidade também. Então esse vai ser um dos critérios. Eu acho que do ponto de vista que o Diego comentou também, né, a própria empresa implantando boas práticas socioambientais, ela melhora sua eficiência, sua produtividade, ela reduz custo, né? Quando a gente fala de construção civil, o custo com materiais, por exemplo, né, ou algum desperdício, e do ponto de vista dos investidores, cada vez mais tem sido uma premissa, né? Então hoje a gente tem, por exemplo,
exemplo, alguns relatos que são solicitados das empresas pelos investidores. Então, a gente tem o CDP, por exemplo, que hoje é um relato que a empresa precisa colocar todas as suas práticas socioambientais e ela é convidada pelos seus investidores a preencher esse formulário, digamos assim, né? Esse relatório. E a gente tem, esse ano, está sendo implementado o IFRS S1 e S2 para empresas de capital aberto, que são justamente a valoração dos impactos socioambientais e de mudanças climáticas nas empresas. Então, hoje, os investidores eles não querem nada muito ideológico, né? Assim, a gente que está há mais tempo, né, trabalhando com sustentabilidade, a gente veio dessa visão muito ideológica de precisamos salvar o planeta, né, alguma coisa nesse sentido, e agora não, agora eles querem ver números. Então, a gente tem o relatório de sustentabilidade, que hoje é um relatório para as partes interessadas, principalmente para a sociedade, e os investidores querem saber isso em números agora com o IFRS, né? Então, a empresa hoje ela tem que fazer um exercício de valorar quanto esses impactos socioambientais de mudanças climáticas estão impactando no seu fluxo de caixa, na sua demonstração financeira, né? E quanto as oportunidades e os riscos também podem impactar no futuro. Então, acho que isso é um exemplo claro. O Brasil é o primeiro país eh, a adotar efetivamente o uso do IFRS S1 e S2, né, depois que ele foi lançado no exterior, e eu acho que isso é um indicativo claro que não tem para onde correr mais. Você falou aí de custos, investidores, no que a gente quer dizer assim de sustentabilidade financeira. O que diferencia uma empresa que tem o ESG no discurso para aquelas que realmente incorporam? Não, não, acho que aquilo como a gente falou, além da premissa, algumas contratações para investimento de um novo empreendimento, uma nova obra, por exemplo, ou um aporte financeiro maior, porque a empresa precisa, ela precisa demonstrar, como bem colocado, né, que ela não só fala, mas mostra em números esse discurso. Então, esse resultado se vê na prática, porque você melhorando esses processos do time, da empresa, em inovação, por exemplo, vamos reduzir a pegada de carbono, então a gente vai ter que reduzir a utilização de material, então a gente vai buscar uma industrialização da construção civil. Então você vai ter provavelmente menos custo de insumo e material e menos pegada de carbono. Esse é um exemplo, por exemplo, né, que a gente vai ter um resultado financeiro melhor, né? Então, assim, a gente pode ter um lucro maior no final do empreendimento e tendo como premissa essa responsabilidade ambiental e social, né? Então, na inovação, na melhoria dos processos, você já tem, de fato, ao longo do período, um resultado que fica evidente aí para os números ali que a gente tem como resultado, né? Então, e ali, obviamente, para alavancar a empresa e contratação de novos empreendimentos é obrigatório. Vamos falar então por siglas, gente? Estou gostando desse tema. Vamos falar aqui do o ambiental e a construção civil. A construção civil, ela impacta o meio ambiente por emissões e resíduos, né? Mas tem um grande potencial para o impacto positivo também, através de tecnologias limpas, eficiência de recursos e economia circular. Queria saber de vocês, no mercado B2B, quais são as práticas e de construção sustentável que têm ganhado mais relevância? Hoje existem várias práticas, né? O setor de construção civil, por ser um setor super influente, importante no país, né? Também tem se desenvolvido dentro da pauta SG. Então, hoje a gente já tem o BIM, por exemplo, que ajuda a reduzir demais questão de desperdícios, excessos em obra, a identificar problemas, né? Durante a construção, para que você tenha menos dor de cabeça, né? Digamos assim, durante a obra. O IoT, diversos sensores. Então, a gente, dessa forma, na construção civil, já consegue reduzir aquela geração do resíduo esperado, né? Ou de forma quantificar, como o João e o Diego já trouxeram aí, hoje a gente precisa transformar tudo em número, né? Não adianta eu falar que eu estou reduzindo geração de resíduo, que eu estou reduzindo a emissão atmosférica, se eu não comprovar isso aí de uma forma robusta, de uma forma consolidada, né? Então, isso vai influenciar agora na tomada de decisão, né? Se a empresa vai comprar, né, um insumo que está a 200 km de distância ou um que está a 10, o que ela vai levar em conta? Hoje ela vai levar em conta a emissão atmosférica do caminhão que transporta esse insumo. Na hora dela escolher um material para a obra dela, ela vai também levar em conta o que gera menos resíduo, para que ela tenha que transportar menos resíduo, mandar para aterro menos resíduo. Então, tudo isso hoje, né, já está ligado e já é uma realidade, né, dentro do setor da construção civil.
Se eu puder pegar o gancho aqui na fala do Matheus, eu acho que o grande desafio hoje da indústria de construção civil, talvez o Diego possa até comentar sobre isso também, é justamente a pulverização de onde vêm esses materiais, né? Então, você pensa numa obra, você não imagina a quantidade de fornecedores que vocês precisam ter, a quantidade de material que é utilizada, né? Quando você está construindo um condomínio, alguma obra que seja. E aí tem um grande dificultador de trazer esses fornecedores para a estratégia ESG da empresa âncora, né. Então eu preciso envolver essa minha cadeia que hoje a gente não fala a gente fala cadeia de valor, né, pelo olhar do ESG. Então como que eu vou envolver essa minha cadeia de valor no propósito da minha empresa ESG também? Então aí eu acho que tem 2 pontos de partida aí, você citou a economia circular, que é uma metodologia amplamente utilizada, né, para pensar como que esses resíduos eles podem ser reinseridos na cadeia, como eu posso gerar menos resíduo, como eu posso fazer uma otimização dos meus recursos, mas a gente tem também uma avaliação de ciclo de vida. Então, esse prédio depois de construído, mas a gente tem que pensar do berço à cova, então da onde eu estou tirando aquele material, até quando eu não vou utilizar mais, vou demolir aquele prédio, quais são os impactos ambientais associados? Vai muito de encontro com o que o Matheus falou. E aí o ecodesign que vem como resposta. Então, depois que eu sei os impactos ambientais da minha obra, eu consigo pensar num design mais eficiente. Então, consigo pensar justamente nessas soluções que o Matheus trouxe. Materiais que têm menos emissões, têm menos pegada de carbono associadas, né? Ou a otimização no uso de água, né, de energia. Então, hoje a gente vê aí construções que utilizam energia renovável, né? Já constroem o prédio com energia renovável. O uso do BIM para calcular, por exemplo, o conforto térmico. Então, hoje o BIM ele pode ser utilizado para pensar no conforto térmico de quem vai morar naquela edificação antes mesmo dela ser construída. E com isso a gente pode evitar que as pessoas utilizem até um ar-condicionado, por exemplo. Claro que a gente está falando do Brasil, né? A gente traz metodologias de fora que já estão mais avançadas, mas o Brasil está assumindo esse protagonismo aí também, né, Diego? Não sei se você concorda. Concordo plenamente. Por exemplo, a gente tem um empreendimento que tem um certificado selo Casa Azul, né, da Caixa Econômica Federal, que ele tem várias categorias, várias premissas que a gente tem que conseguir, tanto do desenvolvimento do projeto, do nascedouro do projeto, na construção, né? Então, pensando, e obviamente para os moradores do futuro, então a qualidade, né, a eficiência energética, ambiental, né, e o conforto das pessoas. Então, por exemplo, o uso de energia renovável, né, a gestão correta de resíduos, o conforto térmico, pensando numa arquitetura que vise menos a utilização de luz artificial, então que possa ter uma ventilação um pouco melhor. Então, tudo isso é pensado no nascedouro do projeto. Não só o Casa Azul, tem várias outras certificações para edificação, né? Eu usei um exemplo que a gente usa no padrão da Encamp, pelo fato de ser Minha Casa Minha Vida e pelo fato da Caixa Econômica é grande, a portador, né? 80% do mercado imobiliário passa pela Caixa. Então, nossas certificações, elas vêm principalmente atendendo pelo Casa Azul, que conforme os dois falaram ali, é exatamente a melhoria do projeto, né? Então, acho que você melhora um projeto, o outro projeto que você vai fazer vai ser melhor. E você melhorando o outro, você vai ter um projeto melhor. Então, assim, é a melhoria do projeto com obtenção, assim, da certificação, mas com essa pauta de um melhor produto que visa menos otimização de gastos, de custos de insumos e com ganhos ambientais. Então, quando a gente vai falar com o engenheiro lá, com o time de projetos, sempre a pauta é custo, se isso vai custar mais caro. E o que a gente vem demonstrando através do tempo é que não, isso não vai ser mais caro, a gente vai ter um melhor produto, a gente vai ter um melhor retorno, não só de marketing para a empresa, mas um melhor retorno na produção mesmo, com melhores produtos, né, com melhores projetos, e é essa que a gente tem que trabalhar, assim, cada vez mais ampliar esse debate e mostrar, de fato, a eficiência e esses resultados. Eu estou entendendo que não basta só implementar ESG na empresa, né? Você envolve aí uma parceria consciente, vamos dizer assim, né? É muito importante dentro do ESG, a gente, como já falou, é a cadeia de valor, né? Hoje, a maioria das empresas grandes já possuem ESG implementado dentro, né, do seu core ali, que a gente fala, né? Dentro na raiz da empresa. Mas a grande dificuldade dessas empresas é que os pequenos, os médios, que fornecem para as grandes,
também tenham boas práticas, né? Hoje, a maioria dos selos, a maioria das certificações, o BNDES, enfim, quando a gente vai verificar critérios de sustentabilidade, eles também pedem critérios da cadeia de valor, né? Então, você está comprando de fornecedores adequados, corretos, ambientalmente, né, legais. Então, as empresas hoje têm essa dificuldade também de encontrar esses pequenos e médios que tenham a pauta ESG, né, desenvolvida, trabalhada, robusta internamente, e muitas empresas têm, inclusive, né, fazendo esse desenvolvimento dessa cadeia de fornecimento, né? Elas influenciam, financiam, pagam para que os seus fornecedores se desenvolvam dentro da pauta, porque a ideia é levar um arraste mesmo, né, para que todas as empresas hoje que atuam no país tenham essa preocupação para que realmente a gente consiga fazer uma mudança, né, uma mudança efetiva. Agora, de que forma que essa circularidade de materiais ela pode ser integrada desde o planejamento, né, até a operação das obras? Eu acho que muito que eles passaram pelo análise de ciclo de vida, né, que tem, o BIM que vem resolver, assim, parte hoje eu estava num evento, semana passada, a Caixa Econômica está lançando uma nova ferramenta para projetos, então para diminuir a pegada de carbono no nascedouro do projeto também, então assim, vários inputs você coloca ali do seu tipo de projeto, insumos que você vai usar para diminuir isso, para ter um empreendimento lá, não é que vai ser só medido no final, antes você já vai conseguir medir se você tem um desempenho, um projeto melhor, então assim, várias ferramentas eles estão sendo criadas, vários pensadores, vários pensamentos, estão sendo desenvolvidos para melhorar, a circularidade dos produtos. Então, assim, a gente teve uma grande evolução, né, acho que nos últimos 5 anos a gente teve um ganho e quem ganha no final são os moradores, a sociedade, né, quando a gente fala de ESG é isso, a empresa vai ter uma governança melhor, o resultado na cadeia produtiva tem um impacto positivo, socialmente, ambientalmente, então assim, quando o ESG ele tem que se falar de várias disciplinas, é interdisciplinar, e atinge todos os níveis quando bem implementado, assim como o GRI pede, né, né, então os ODS eles incluem essas pautas, essas conversas para que todo mundo consiga se desenvolver um pouquinho e o resultado no final todo mundo ganhe, né. Acho que é isso. Quando a gente fala da circularidade, né, as empresas, começando com medidas simples de armazenar ou acondicionar corretamente o insumo, né, o que ela vai utilizar, para não ter percas. Isso, né, inicia lá na obra mesmo, nas boas práticas, até a escolha mesmo de material, para que na hora de uma reforma, um retrofit, né, que hoje é muito comum em prédios, né, na revitalização ali, requalificação urbana, você consegue com BIM, com outras ferramentas aí, gerar menos quebrar menos, gerar menos resíduo. E do que você quebrar, a gente consegue reaproveitar. A ideia da economia circular, né, dessa circularidade, é não só quebrar, gerar o resíduo e mandar para o aterro e pronto, acabou, né? Não, o aterro não é um fim, né? Ele continua, vai continuar no planeta, gerando aquele resíduo. A ideia é eu conseguir reintroduzir isso, utilizar isso na minha obra de alguma forma, não sei, na parte de circulação, de convivência, onde não tem tantos requisitos, talvez, né, construtivos para o cimento, a gente poder reutilizar um material reciclável, por exemplo, né? Então, entra em várias ações, né, e aí o Diego com certeza vai conseguir explicar melhor, mas entra em várias ações que a empresa pode fazer durante a obra para não mandar aquele resíduo para o aterro, simplesmente. Parece que não tem um fim, é sempre um destino, né? É diferente. Agora vamos para a letra S, então, o social. Vamos falar um pouquinho do social, da cadeia de valor. O S do ESG, ele abrange relações de trabalho, segurança, diversidade, inclusão, né? Um impacto comunitário, indo além de ações sociais. Como é que esse aspecto social ele se manifesta hoje dentro da cadeia de fornecedores, prestadores de serviços da construção civil? O maior risco, né, da construção civil hoje socioambiental, são os prestadores de serviços, são os colaboradores, é quem está ali, é o maior risco hoje. Então a empresa precisa cuidar deles, né? Então hoje ter capacitações e trazer, né, conhecimento constante, e aí desde um diálogo diário de segurança, até, né, cursos, treinamentos e também fornecendo EPIs. A gente vê muito, né, acontecer da construção civil, fazer a terceirização do serviço, né? Então, você subcontratar em alguma etapa, em alguma ação específica da construção, e aí você tem que cuidar
para que todo mundo hoje, né, que está terceirizado dentro da sua obra, também tenham as mesmas, cumpram, né, as mesmas exigências que os seus colaboradores, né, tendo PCMSO, PPRA, que são documentos importantes para verificação do risco em obra, tenham os EPIs adequados, né? Quando a gente pega empresas grandes como a Encamp, eu tenho essa tranquilidade, todos os colaboradores vão ter os EPIs. Mas quando a Encamp contrata um terceiro, né? Se ela não verificar, se ela não ficar em cima ali, talvez chegue alguma empresa, pensando em redução de custo, não forneça o melhor EPI para o colaborador e isso vai gerar um acidente. Você acha que é uma área que, por lidar com pessoas, ela exige mais atenção ou dentro da ESG, por cada uma, é, é, ela está direcionada a um setor específico, ela tem sua importância da mesma forma? Eu estou falando como leiga aqui, tá, gente? Porque eu acho que lidar com pessoas é a parte mais difícil. Sim. É uma pergunta muito interessante, Fernanda, porque a sustentabilidade ela vai ser diferente para cada empresa, né? E a responsabilidade social também, né? Como o E e como o G. Então, hoje a gente lança a mão, por exemplo, da materialidade, né? A matriz de materialidade, que hoje é uma ferramenta que literalmente materializa o que é responsabilidade social, meio ambiente e governança para uma empresa. E aí, dentro da responsabilidade social, é claro que o setor de construção civil ele vai ter os seus desafios próprios, né? E aí a gente tem que pensar. Vou até resgatar um pouquinho do que você falou na pergunta anterior, que é o capitalismo consciente, né. Então a gente tem que gerar valor para aquelas partes interessadas. Então o Matheus citou aqui os funcionários, por exemplo, são uma parte interessada da empresa, e ela tem que ter isso mapeado e agir com a responsabilidade social para com eles. Um grande exemplo disso é a NR1, que sofreu a sua alteração para trabalhar com saúde mental, né. Então a gente está vendo que isso está se tornando regulamentação para que essa parte interessada, funcionário, por exemplo, seja levado em consideração dentro da estratégia socioambiental da empresa. Quando a gente pensa no setor de construção civil, o impacto na sociedade, né, o relacionamento com a comunidade do entorno, então o fomento do comércio local, ali ter um bom relacionamento com a comunidade que está inserida é primordial. A gente não tem uma licença ambiental para o social, né, que é uma obrigação, mas a gente tem a licença social para operar, que é literalmente a comunidade onde você está inserido permitir que você coloque ali a sua atividade, né. Então, se você vai começar um empreendimento novo e aquela comunidade não está alinhada com o propósito daquele empreendimento, chances são que você não vai conseguir levar ele até o fim, né, Diego. Não, perfeito, né, acho que o aspecto social é isso em relação aos trabalhadores, né, bem mencionado, e o impacto local, dependendo do tipo do empreendimento, né, pode ter audiência pública ou não, e é bem se você não conseguir explicar e mostrar os benefícios, de fato para aquela população do entorno impactada, você não consegue, ter uma licença, né. Então o trabalho é conjunto, né, quando a gente vai falar da pegada de carbono e priorizar uma compra local, você está impactando o carbono, mas é tudo um ciclo, né, o meio ambiente é um ciclo, a biodiversidade é assim, né, então um depende do outro, né, e quando a gente está falando de sociedade, dos trabalhadores, a contratação de mão de obra local, é, fomentar curso para o desenvolvimento daquelas pessoas. Então você melhora o seu trabalho, mas você melhora a qualidade de vida daquela pessoa, não só porque a obra dura 2, 3, 4 anos, e aí, e o futuro? O que vai ser daquela pessoa? É Ela um vai continuar na entorno, né, empresa, não? pensar num Então você vai melhorando, de fato, a vida das pessoas com uma política séria, né, compromissada para esse desenvolvimento local, acho que é isso. agora quais são essas iniciativas, assim, que envolvam condições seguras de trabalho, diversidade, inclusão, que vocês destacam mais eficazes? Acho que assim, é premissa segurança do trabalho, né, uma empresa porque ela é obrigada também, né, não É. é só ela: acho que eu vou implementar", ou não, ela é obrigada até como a gente falou lá no primeiro bloco, os agentes, financiadores, eles exigem, né, que você cumpra com o aspecto social, dando segurança mínima obrigatória para todo mundo. Então assim, acho que não tem nem como citar, porque são São muitas muitas. são muitas exigências, assim, que se a gente comparar de 30 anos para cá, como a gente evoluiu, para o bem-estar dos trabalhadores, das partes interessadas ali que vivem. Por exemplo, na Encamp, a gente tem um plano de controle ambiental. Então, para cada obra, aí um checklist, a gente tem lá um checklist: ruído,
né? Então a gente está falando ruído não só para os moradores, como para o entorno. Então a gente faz esse checklist de monitoramento de ruído. Fumaça preta, a gente inspeciona as máquinas para ver. Então são coisas em relação à própria segurança, mas o aspecto ambiental local para ver se a gente não tem um impacto no entorno, né? Então são várias atividades, são muitas atividades, a gente vai ficar citando aqui, tem N ABNTs, leis, regras que a gente tem que seguir e que melhoram de fato o desempenho, né, das pessoas. E complementando, né, existem hoje diversos requisitos, né? Então, em obras, né, que as pessoas precisam ficar alojadas, hoje tem regulamentação, NRs que definem, né? O Ministério do Trabalho fica muito em cima de ter condições mínimas, né, de moradia ali para aqueles colaboradores alojados. Várias políticas, né? A maioria das empresas hoje tem políticas de diversidade e inclusão, né? Como o Diego falou, há 30 anos atrás, o pessoal tinha aquela de obra é lugar de homem, né? Só homem trabalha em obra. Hoje você vê mulheres em diversas posições dentro de uma obra, né? Em posições de comando, em posições ali de autoridade, né? Então essas políticas de fomento mesmo, incentivo, né, a presença de uma diversidade dentro das obras também é bem importante e é um grande passo, né, um grande avanço aí quando a gente pensa no pilar social. Até o setor vai evoluindo, né? Tem que acompanhar essa evolução, né? Vamos para a governança? O G? Sem governança, o SG ele não se sustenta, né? A transparência é o que dá credibilidade às ações ambientais e sociais e conecta o discurso à prática, principalmente em setores de grande impacto como o imobiliário. Eu queria saber como que a governança atua como base para garantir que as práticas ESG elas sejam de fato implementadas e mensuradas. Bom, se eu pudesse me arriscar aqui e fazer uma provocação, eu diria que talvez é o GES, né? Porque a governança ela é a base de tudo. Então, ela vem depois na sigla, mas não por isso ela é menos importante. Hoje o que a gente mais enxerga, né? Nós que trabalhamos com consultoria para empresas nesse sentido de ESG, o que a gente mais encontra quando a gente vai prestar uma consultoria, por exemplo, são empresas que já têm muitas práticas socioambientais e não têm isso sistematizado ou não tem isso mapeado, ou não tem um arcabouço documental para prestar contas disso para suas partes interessadas. Então o G ele vai trazer essa amarração da agenda, né? Então como que isso vai desdobrar dentro da empresa, né? Quem é responsável por cada tema, né? Quem que é aquela pessoa que vai aprovar os investimentos socioambientais, por exemplo, né? Como que essas pautas elas vão ser discutidas dentro da empresa? Vão ser em reuniões de conselho, a gente vai ter um comitê de sustentabilidade, a gente vai ter um grupo de trabalho, como que vai ser operacionalizado tudo isso? E fora isso, o capitalismo consciente que a gente falou, né, gerar valor para as partes interessadas, perpassa pela governança e está diretamente ligado com o planejamento estratégico da empresa. Então hoje, se a empresa ela não pensa no ESG quando ela está fazendo o seu planejamento estratégico, dificilmente isso vai cascatear para as atividades do dia a dia da empresa, né. Então acho que a governança ela vem nesse sentido de relacionamento com essas partes que a gente falou tanto aqui, né, a gente explorou tanto esse tema, engajar a cadeia de valor e sistematizar e organizar as práticas socioambientais da empresa aí. Principalmente o arcabouço documental, que hoje é o que os investidores e as partes interessadas pedem, né. Como que você vai comprovar que você faz ESG? A gente tem que pensar que tem que ter um papel, né? Uma transparência, porque a gente está falando da relação investidor, cliente e sociedade, né, Matheus? Mas como o João falou muito bem, né, o G é o que é o pilar, né, que transforma o discurso em realidade, né? Então, sem o G as coisas não acontecem. Então, quando uma empresa, né, pensa em transparência, não tem como ela falar de transparência sem a alta direção estar realmente envolvida nisso aí e autorizar que os números, que os dados sejam divulgados, né? Não adianta a gente querer falar de KPIs se a alta direção não reconhece ou, né, não deixa isso ser mostrado de forma clara, né, nos relatórios de sustentabilidade, agora com o IFRS. Então, realmente a governança, ela vem para fomentar isso aí, né? Sem a governança, acho que o João trouxe essa provocação muito bem, né? O G, ele que governa, a gente fala que o social e o ambiental são super importantes, mas sem o apoio da governança em si, a gente não consegue evoluir dentro da pauta, não. E complementando o que você está falando aí, Matheus, eu acho que não tem como a gente também falar de governança sem falar de tecnologia, né, Diego? Você quer falar alguma coisa a respeito disso? Como é que ela pode contribuir para rastrear indicadores? Então, e a governança, e aí quando a gente faz o exercício, né? Então toda empresa que vai fazer esse raio-x, né? Vamos nos avaliar. Então a gente tem avaliação de risco, né? A gente pega qual o objetivo da empresa, né? Qual área que ela atua,
Então você faz as avaliações de risco das diversas áreas, você mapeia isso, você tem a matriz de materialidade, né, você conversa com a alta direção, tá, e como você vai sistematizar isso, né? Então assim, é difícil, porque assim, a gente hoje tem muito tabela, 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 integrar as áreas, conversar, centralizar em uma pessoa, tem várias técnicas, né? Obviamente tem um caminho que a gente cria, né, cria um mapa, né, para fazer isso, mas tem tecnologias, tem sistemas online, tem consultorias ambientais que prestam esse serviço com excelentes ferramentas de controle online. Você sobe material lá, os seus indicadores, já é um gráfico, um dashboard, você consegue analisar, mostrar para a alta direção, porque quando a gente vai falar com a governança, com a alta direção, não vai adiantar, porque vai um relatório de 1.500 páginas. Ele vai querer ver o dashboard ali. Então, uma tecnologia, alta tecnologia aliada, integrada a todos os setores da empresa, lá desde a cadeia de suprimentos, pessoal da segurança de trabalho, do RH, ao time de meio ambiente, ao time do jurídico, centralizar isso em tecnologias acessíveis para que a alta direção consiga tomar decisões importantes e melhore a governança e, obviamente, diminua o risco da empresa, mostrando para os investidores. Acho que total passa pela tecnologia e inovação, né? Então, a gente não tem como fugir, é o caminho, né? Ou seja, é um diferencial competitivo, né? Com certeza. Acho que mais que uma exigência de mercado, o ESG ele se tornou uma oportunidade para inovar e se diferenciar, hein? Empresas que incorporam sustentabilidade à estratégia de negócio estão moldando o futuro da construção civil, um futuro mais verde, eficiente e conectado. Eu queria saber de vocês, olhando assim, para daqui 5, 10 anos, né? Quais são as tendências ESG que vão separar as empresas que lideram daquelas que apenas sobrevivem? Eu acho que uma delas você acabou de citar, que é a tecnologia. Então, as empresas que conseguirem entender como a tecnologia, a inteligência artificial, né, todas essas questões que estão chegando aí, elas vão impulsionar essa pauta, quem chega primeiro bebe água limpa, né? Então, quem conseguir mapear como que a tecnologia vai impulsionar as práticas socioambientais já está um passo à frente, né? Só para exemplificar, até trazendo o que o Diego trouxe, quando você tá falando de cadeia de fornecedores, que é uma pauta que a gente conversou bastante aqui. Você pensa aí que a empresa tem 800, 1.000, 8.000 fornecedores, né. Quando você está fazendo um inventário de gases de efeito estufa da empresa âncora, né, que seja aquela empresa ali que está direcionando a pauta, você tem que envolver todas essas pessoas e quanto que eles também estão emitindo. Então, se você tiver o uso da tecnologia para fazer um mapeamento, né, módulos hoje digitais que o próprio fornecedor lança ali os seus indicadores para você monitorar isso de uma forma muito mais otimizada, é um exemplo, né. Eu acho que eu vou passar a bola para o Matheus também, porque uma outra coisa que eu queria citar é a parte de biodiversidade, biomiméticos, soluções baseadas na natureza, né, que tem sido algo que vai muito de encontro com a construção civil. Eh, e aí eu sei que você faz mestrado nessa área, então por isso que eu vou jogar para você. Mas hoje, eu fico brincando, assim, que a construção civil ela está trazendo de volta algumas coisas que foram se perdendo ao longo do tempo, Diego, não sei se você concorda. Então, assim, as áreas mais verdes, né, então hoje os prédios têm ali, às vezes, uma área verde, uma área permeável, para permitir a drenagem urbana, por exemplo. Então a gente está trazendo a natureza de volta para o cenário urbano também, né, então é uma coisa que tem pra mim é uma tendência muito forte para os próximos anos aí. Pegando essa bola do João e também te respondendo, né, Fernanda? Eu acho que um dos pontos para daqui 5, 10 anos que a gente vai ver muito forte no setor da construção civil, né, é essa questão das mudanças climáticas. Então, tá muito em alta pegada de carbono, quanto de carbono a gente está emitindo e como é que a gente vai resolver os problemas que hoje já estão presentes, né, das mudanças climáticas nas cidades. A gente já está falando de enchentes, calor intenso, estão falando de épocas com seca, onde a poluição do ar fica horrível. Então, como a gente vai conseguir resolver isso aí para trazer conforto, trazer um conforto, uma qualidade de vida para os moradores, né, para as pessoas que estão ali. Então, as ferramentas de tecnologia, né, como o João falou, eu também acredito que a tecnologia é um dos pontos importantíssimos para os próximos anos aí, elas já conseguem, né, como a gente já
falou que o BIM, pegar o direcionamento da luz do sol e aí eu vou construir o prédio para pegar a fachada ali onde tem mais vidro, onde tem, né, que tem mais impacto de calor, ser uma fachada que não vai receber a incidência direta do sol. Questão de ventilação. E aí a gente entra nas SBNs, né, que são as soluções baseadas na natureza, que vem justamente para trazer o que a natureza já tem, o que ela já encontra na natureza de serviços, né, para reduzir nossos impactos. Já tem empresas que colocam, por exemplo, wetlands, né? Que são wetlands? São sistemas de tratamento de esgoto que utilizam plantas. Então, elas usam plantas, fazem um jardim paisagístico, embelezam o local e, ao mesmo tempo, estão tratando o esgoto do empreendimento, né? Muito mais barato e muito mais sustentável. Pois né? é, muito E mais bonito. E mais né? bonito, Bem mais bonito. exatamente. Hoje, né, BH tem diversas políticas que os prédios, né, tendo área de fluência ou tendo áreas de absorção, né, de água, que consigam comprovar, claro, com todas as autorizações, enfim, tem descontos de IPTU, tem incentivos para construção pela prefeitura. Então, a gente precisa pensar em como a gente consegue incorporar essas tecnologias, incorporar essas mudanças dentro das nossas obras, para que a gente consiga combater essas mudanças climáticas que já estão presentes, né? Eu acho que perfeito, eu acho que não tem nem o que falar, né? Eles falaram acho que tudo, mas a tendência é projetos com menos pegada de carbono, porque não é só Aliás, é mundial, né, gente? é mundial, né? A gente vem, a gente tá com a COP aqui, mudança climática, a gente vê período grande de estiagem, São Paulo está em estresse hídrico, a gente tem vendavais que não ocorriam, não é papo de ambientalista, né? Daquela pessoa. Não, É o impacto que são isso tá impactos gerando. É a que realidade. estamos sofrendo, né? A gente fala, as populações mais pobres são mais afetadas, mas as cidades estão sendo afetadas, o custo que isso traz para as cidades, né? De ter que refazer moradias, a gente teve Porto Alegre, né? Anos atrás, então assim, a tendência é a descarbonização, são projetos mais eficientes, é a industrialização, são novas tecnologias, prédios, e tanto que assim, a gente pega os prédios mais valorizados, áreas mais verdes, próximas a parques, um paisagismo mais bonito, não é mais só a compensação ambiental, agora é incorporado no valor, o pessoal vai escolher o prédio com um melhor paisagismo, melhor localizado. Então, a tendência é a melhoria dos projetos e prédios mais verdes, não é um caminho sem volta, né? Então, até porque a legislação também vai apertar mais, né? Os investidores estão apertando, a legislação Taxonomia vai verde do apertar. Brasil, que acabou de ser lançada, né? Mercado de Exatamente, carbono, mercado que de lançou agora carbono. também. Ontem, né? Então é um caminho sem volta. Acho que daqui a 5 anos a gente vai fazer outro Morar em Pauta aqui, SG. Vai ser bem legal a gente comparar. Nossa, lembra lá em 2025 como estava, como estamos em 2030? Vai ser interessante. Eu acho que tudo tem um propósito, né? Gente, eu achei tão bacana a gente conversar e destrinchar cada sigla. Até para mim ficou bem interessante. Eu sempre estou em eventos corporativos, a gente fala de ESG, mas eu acho que aqui a gente aprofundou de uma forma muito bacana. E o que fica claro é que ESG não é mais uma escolha, é a evolução natural do mercado. As empresas que entendem ou que entenderem isso como oportunidade e não obrigação, elas vão sair na frente, viu? Eu quero agradecer a presença, a participação de vocês aqui, do Diego, do Matheus, do João. Muito obrigada, viu? Vocês querem deixar alguma mensagem? Eu só queria agradecer a presença, o convite, né, da Encamp. A gente fica muito feliz em poder estar aqui discutindo uma roda de conversa tão rica, com pessoas tão capacitadas e gabaritadas para falar sobre o tema. Muito bom. Queria agradecer também o convite e dizer que eu estou sempre à disposição para falar sobre sustentabilidade, que é minha grande paixão aí. E o Obrigado. mundo precisa, né? Com certeza. Agradecer vocês também pela presença, pela troca. Acho que é um assunto que a gente vai poder conversar mais e vamos conversar mais aí ao longo dos tempos. E a gente fazer esse desafio daqui a 5 anos, vamos fazer outro e comparar aqui as tecnologias, os nossos avanços. Com certeza a gente vai ter resultados positivos, assim a gente espera e vamos concretizar. Como Né? foi dito no início, né, Matheus? Isso não tem um fim, é um destino. É um Então, o destino. assunto agora não vai parar nunca mais. Daqui 10 anos a gente volta falando disso. Isso aí. Para você que nos ouviu, não se esqueça de seguir o Morar em Pauta no Spotify ou na sua plataforma favorita e acompanhar nossos próximos episódios. Até lá!